Olá concurseira, estamos de volta, né? Mais uma missão, porque você sabe, né? A cada missão você fica mais perto da aprovação. Vamos dar continuidade aos nossos estudos em relação à geografia de Alagoas. Então, só reforçando, para não deixar nenhuma dúvida, essa é a legenda correta, tá bom? Em relação ao IDH, tema favoritaço da banca. O intervalo de 0 a 0,499, IDH muito baixo. Baixo de 0,5 a 0,599. Médio de 0,6 a 0,699. Alto, e aqui só um município está nessa faixa de alto, que é o município de Maceió. O maior índice de desenvolvimento humano do estado é Maceió. Até uma reportagem que eu também analisei lá de Alagoas, né, TV Gazeta, publicou no dia 1º de julho de 2015 a seguinte manchete: cresce o IDHM da região metropolitana de Maceió, mas ainda é o pior do país. O IDH municipal mede evolução em 10 anos. Em 2000, o IDHM era igual a 0,5667, mas subiu para 0,702. E aí, né, destacando o Maceió, que contribuiu para que essa média subisse, tá? Então, conforme o Atlas do Desenvolvimento Humano nas regiões metropolitanas brasileiras, né, elaborado pela Fundação João Pinheiro, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, o IPEA e o Programa das Nações Unidas. Nessa publicação, a região metropolitana de Maceió evoluiu nos indicadores socioeconômicos, ou seja, questão de renda, longevidade. Mesmo assim, está na posição, olha a posição, 27ª posição, o pior IDH do Brasil. Eu creio que para o próximo, diante de políticas públicas, né, que o governo atual tem adotado, teremos efeitos lá na frente. Investir em segurança pública fundamental, saúde, educação. População brasileira por estado. Em todo o país, a população cresceu 0,76%, né, em relação a 2019. Então, aqui a comparação, dados atualizados, né, 2019 2020. Então, São Paulo, 45 milhões 919 mil, cresceu para 46 milhões. Minas Gerais também teve aí um crescimento, pouco, mas teve um crescimento. Rio de Janeiro também teve crescimento. Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Pará, Santa Catarina, Maranhão, Goiás, Amazonas, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Alagoas. Então, aqui o crescimento de Alagoas, 3 milhões 337 mil para 3 milhões 351 mil. Crescimento aí em torno de 14, 15 mil habitantes. Tá bom? E nós temos unidades da federação, né? Ano em que o volume da população começa, né, a diminuir, começará a diminuir, e aqui projeções do Brasil e também projeções para o Estado, né? Aquela situação do envelhecimento da população. Isso também está ocorrendo com o Estado de Alagoas. E veja só aqui, né, nessa arte que eu trouxe para vocês, em relação a essa projeção, Brasil, né? A partir de 2048, ano em que o volume de população começará a diminuir. Vamos pegar aqui o estado de Alagoas, olha, Piauí vai ser o primeiro a começar essa diminuição. Depois a Bahia, em seguida Rio Grande do Sul, Alagoas. Então, a partir de 2039, esse é o ano, né, que o volume de população começará a diminuir no estado de Alagoas. Pegando a projeção anterior e cruzando com esses dados, de fato, dá para perceber, né, que o crescimento de Alagoas pequeno, assim como o do estado do Piauí. Em seguida, vem Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, mas como nosso foco aqui de estudo, nosso objeto de estudo é Alagoas,
a gente fica aqui, né, relatando que Alagoas será o 4º estado do Brasil, a partir de 2039, a ter esse volume de população, né, começando a diminuir. O que é a tendência para o envelhecimento? Olha aqui, pessoal, o que eu falei, né? Da TV Gazeta, né, Alagoas, eu peguei aquela matéria, né, sobre o crescimento, o índice de desenvolvimento humano, né, municipal, e agora a expectativa de vida em Alagoas sobe para 72 anos e 3 meses. Em 2017, o índice era de 72 anos. Projeção de esperança de vida no estado ainda está abaixo da média nacional e apresenta grande variação no comparativo entre homens e mulheres. O IBGE, né, divulgou aqui a referência da reportagem e a média hoje, né, pela última pesquisa, é de 72 anos e 3 meses. Tá? Em 2017, a média era de 72 anos completos. Essa reportagem foi publicada no dia 28 de novembro de 2019, pessoal. Então, no entanto, essa projeção é variável quando a comparação ocorre entre gêneros. Em Alagoas, enquanto a média de vida dos homens fica em 67 anos e 4 meses, as mulheres vivem mais, tá vendo? As mulheres vivem mais no Brasil também. Pode alcançar as mulheres até 77 anos e 1 mês. Então, aqui, né, dados gerais da expectativa de vida. Isso é importante, professor, sim, porque quando eu falo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, eu vou avaliar o quê? Expectativa de vida, renda e educação. Alagoas precisa melhorar bastante nessa parte de renda e educação. Veja que na parte da longevidade, a média está abaixo, mas eu creio que investir mais em educação, investir mais em políticas públicas para garantir, né, uma melhor distribuição de renda também é fundamental. Beleza? Então, nós temos agora, né, a composição étnica em Alagoas, estudar aqui esses aspectos demográficos, eu preciso trazer também, né, esses dados gerais, afinal, né, ao falar da população brasileira, da população alagoana, eu vou trabalhar, né, com aquela percepção da miscigenação, da mistura, né, o que o nosso querido Gilberto Freire colocou na sua obra Casa Grande em Senzala, esse processo, né, a sociedade, a composição da sociedade alagoana tem justamente, né, a composição, essas composições étnicas, ou essas influências, né, étnicas, a influência indígena, a influência africana e a influência europeia. Em relação à composição étnica em Alagoas, pardos, 67,7% da população, 26,8% população declarada aí, né, branca, índios, 0,2%. Veja só que absurdo, né? Porque se você pegar aí a ocupação do território que hoje chamamos Alagoas, a referência, população que ocupava essa área, a população indígena. Mas aí veio, né, a colonização, a conquista ou a invasão portuguesa e o massacre dessas populações, tá? Então aí a composição étnica em Alagoas, pardos, 67,7%, brancos, 26,8%, índios, 0,2%. Outras cidades, aqui eu já falei, né, sobre as cidades, então de boa, só destacando os aspectos demográficos, né, em outros municípios, né, só reforçando Arapiraca após Maceió o destaque, tá, com a população conforme projeção 2020 de 233 mil habitantes, e aqui esse perfil, né, aspectos demográficos, destacando aqui, né, essa parte bem interessante, né, essa questão de gênero. Veja, população, sexo feminino. Nós temos essa população aqui, né, no município de Maceió, 46,8%, né, homens, 53%, né, por cento mulheres. E aqui, né, a capital, em relação à etnia, 511 mil pardos, 336 mil brancos, aqui pretos, né? 72 mil amarelos,
a etnia amarela, né? 10.804, indígena 1.982. Concernente à distribuição da população, nós temos 99,93% da população em Maceió, ela é urbana, né? População urbana. Em relação a Maceió também, né? No caso aqui, a densidade demográfica, Maceió, 2020, esses dados, viu? Em relação a outros municípios, tá? Destacando aqui, né? Maceió, depois Arapiraca, a densidade demográfica. Veja a densidade demográfica de Maceió, pessoal, que absurdo. 2.013,19 habitantes por quilômetros quadrados. O que traz aquela percepção da chamada especulação imobiliária, porque a área é muito valorizada em Maceió. Olha, além de Maceió, aqui, né, Arapiraca, depois Satuba, Rio Largo, Santa Luzia do Norte, Cajueiro, Lagoa da Canoa, São Miguel dos Campos, Campo Alegre, Palmeira dos Índios, Messias, União dos Palmares, Maravilha, Teotônio Vilela, Coqueiro Seco. Então, aqui, conforme o IBGE, essa é a densidade demográfica desses principais municípios do estado de Alagoas. Em relação a aspectos demográficos, né, população aqui estimativa, veja que houve um crescimento, né, de 90 até 2013, e aí nessa elevação, só a partir de 2039 a tendência é diminuir. População por idade, né, se pegar aqui 2014, trazendo dados também para 2020, aquilo que eu falei, né, população que se destaca é a população adulta, né, a tendência é a partir de 19 anos ter esse crescimento, enquanto que a base de 0 a 9 anos deve diminuir dentro da queda na taxa de natalidade. Em relação à educação, também eu vou enquadrar aqui, colocar, né, como indicadores sociais, que é fundamental, vamos lembrar, né, do IDH, né? Educação, longevidade e renda. Investir na educação, você tem mão de obra o quê? Especializada, capacitada, e aí você vai ter também uma importância muito grande em relação à questão da renda, né? Aqui, né, o IDEB, né, o Índice de Educação Básica, né, o ensino médio, o ensino fundamental, e aí nós temos aqui esse índice, né, da educação básica, todos os municípios, tá? Então, o maior índice, no maior IDEB, ou seja, destaque na educação em Alagoas, é Delmiro Gouveia, com a nota média 5,5. Claro que você vai dizer, professor, a nota ainda é baixa, sim, mas aí a evolução, né? Mas aí preocupante, né, a situação de Pariconha, Olho d'Água das Flores e Maceió, por ser a capital, né? Teoricamente deveria ter, né, esse índice educacional destaque, mas não é. Então, destaque para Delmiro Gouveia, Piranhas, Arapiraca, Traipu, Mata Grande, Porto Real do Colégio, União dos Palmares, Iapim, Monteirópolis, Batalha, Penedo, Jacaré dos Homens, Rio Largo, Água Branca, Igreja Nova, Matriz de Camaragibe, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, Maceió. Índice muito preocupante, né? O IDEB aí avaliando a questão da educação. Vamos agora trabalhar com a distribuição, né? Ou você pode encontrar a expressão também, divisão política administrativa ou organização política administrativa. E aqui vamos trazer algumas observações, principalmente com nomenclaturas novas, né? Que o IBGE divulgou. Essas nomenclaturas, o IBGE divulgou em 2017, a metade do ano de 2017, entre junho e julho de 2017, tá? Mas vamos lá, trazer esses dados. Professor, vou ter que lembrar, parte a parte, região metropolitana por região metropolitana, município por município, não, galera. Estamos com a oportunidade de mergulhar na geografia de Alagoas, conhecer os aspectos sociais, culturais, econômicos, políticos. Claro que a banca não vai apelar para isso. Fica tranquilo concernente a isso. Agora, quando você estuda, tendo essa visão global, você fica mais seguro quando vai responder as questões. Esse é o nosso grande objetivo, beleza? Então aqui, olha, o estado de Alagoas,
Vamos conhecer agora as regiões metropolitanas. Talvez quem mora em Pernambuco agora vai ficar estranho, vai estranhar um pouquinho, né? Professor, tudo isso vem a ser região metropolitana, são regiões metropolitanas, todas elas marcadas aqui, eu vou classificar como regiões metropolitanas, sim. Pernambuco só tem uma, né? Região metropolitana do Recife. Salientando que a região metropolitana se dá também por uma decisão política. Claro que envolve também interesses, né, ou vantagens econômicas. Porque a ideia da região metropolitana é buscar uma padronização na oferta ou no oferecimento de serviços. Vamos aqui lembrar, né? Se você pegar a região metropolitana do Recife ou de Maceió, então vai ter uma padronização, uma empresa que vai fazer a limpeza urbana, vai buscar também uma aproximação e integração em relação à segurança pública, tá? Em relação a transporte público também. Então, é uma forma que se tem, porque diante do processo da urbanização, uma cidade se aproxima da outra e é preciso tomar decisões, né? Imaginemos, né? Eu moro numa casa, uma parte fica, né, em uma cidade e a parte de trás fica em um município, a parte da frente fica em outro. Pode acontecer isso. E aí, quem vai prestar serviço? Os dois municípios. Daí surge a região metropolitana, para justamente buscar um padrão, uma padronização, acordos. Daí vem um decreto, né, para dar origem a essas regiões metropolitanas. Então, em Alagoas, nós temos, olha só a quantidade de regiões metropolitanas. Vamos começar com a parte oeste, né? Região metropolitana do Sertão, região metropolitana do Médio Sertão, em seguida, região metropolitana de Palmeira dos Índios, região metropolitana do Agreste, região metropolitana do Vale do Paraíba, região metropolitana do São Francisco, região metropolitana de Caetés, região metropolitana de Maceió e região metropolitana da Zona da Mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 regiões metropolitanas em Alagoas. Vou ter que lembrar uma a uma. O último concurso, a banca deu ênfase na região metropolitana de Maceió. É uma tendência. E se for cair, a banca vai colocar alguma coisa ali para você. Um texto, uma imagem. E vai trabalhar com um geral. Não vai trazer detalhes, né, de município por município. A prova tem... Olha, são muitos conteúdos no edital. Eu creio que a banca não vai fazer esse apelo. Mas vamos conhecer uma a uma, já que você aí, de repente, né, você aí nunca estudou essa parte, não conhecia, né, essa divisão política administrativa, vamos lá. Vamos começar com a região metropolitana do Sertão, municípios que integram esta região metropolitana: Mata Grande, Iapi, Água Branca, Pariconha, Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado, tá? E Piranhas. A Lei Complementar número 36, de 26 de julho de 2012, né, dispõe aí, né, sobre a criação, né, da região metropolitana do Sertão, RMS, tá? Então, aqui, RMS. Dados gerais, população em 2000, 141 mil habitantes, 2018, 131 mil habitantes. Em relação ao PIB, né? O PIB é o produto, né, interno bruto, tudo aquilo que a gente soma, aí você vai ter essa referência. Destaca aí a unidade territorial, né? 1.169.796,82 reais. Tá? Aqui no caso está em reais, né? E aí você tem um percentual equivalente para o estado, 2,52, tá? O que essa região, né, soma aí ao PIB do estado é de, tá, 2,52, tá bom? Então, vamos mais, né, conhecer mais uma região metropolitana Médio Sertão, os municípios Carneiros, Dois Riachos, Maravilha, Olho d'Água das Flores, Olivença, Ouro Branco, Poço das Trincheiras, Santana do Ipanema, Senador Rui Palmeira. A Lei Complementar 39 de 2013, né, dispõe sobre a criação desta região metropolitana do Médio Sertão, RMMS. Olha a contribuição dessa região metropolitana do Médio Sertão para o Estado em relação à economia, 2,47%. Em relação à população,
a população em 2000, 137 mil, 2018, 149 mil. Eu estava até aqui fazendo uma reflexão sobre os impactos da criação dessas regiões metropolitanas. Eu vou me aprofundar até no aulão, até na aula de revisão geral, eu vou trazer mais detalhes, né? Se isso de fato repercutiu positivamente ou se foi resultado de desejos políticos, né? Porque você sabe, aqui é uma vontade política também, né? Eu vou citar o caso de Goiânia aqui em Pernambuco, né? Goiânia foi integrada à região metropolitana, mas depois saiu. E saiu por uma pressão política. Então, isso também colabora para a criação dessas regiões. Mas eu preciso mergulhar mais em dados, fazer um estudo comparativo para vocês. Eu fiquei curioso, né, para saber os impactos e as motivações da criação de cada uma das regiões. Para a prova interessa muito? Não. É só para eu ficar mais abastecido de informações, tá? Vamos para mais uma região metropolitana de Palmeira dos Índios. 7 municípios: Belém, Cacimbinhas, Estrela de Alagoas, Igaci, Major Isidoro, já passei por lá, né? Minador do Negrão, Palmeira dos Índios, passo permanentemente. Um abraço para você de Palmeira dos Índios. A Lei 32, né? A Lei Complementar número 32, de 2012, dispõe sobre a criação da região metropolitana de Palmeira dos Índios, né? Conhecida também como RMPI, tá? Olha a contribuição da região metropolitana Palmeira dos Índios em relação ao PIB, 3 pontos, né? 24, então 3,24%. População, 2.148 mil habitantes, 2018, 157 mil habitantes. A gente está percebendo, né, pessoal, que a população destas regiões metropolitanas são pequenas, né? Se comparar a uma região metropolitana tipo Recife, né? Ou até mesmo pegar a região metropolitana de Salvador. Então, daí eu quero saber a motivação da criação dessas regiões. Mas o que você precisa saber é a quantidade de regiões e trazer esses dados gerais. Eu acho difícil. Se a banca colocar alguma dessas regiões, vai trazer assim, pessoal, um mapinha e analisar, olha, qual até agora, qual região metropolitana mais contribuiu para o PIB de Alagoas. Aí colocar dados. Vamos ver aqui, olha, região metropolitana do Sertão contribui com 2,52%, né, para o Estado. A região metropolitana Médio Sertão, 2,47%. E a região metropolitana de Palmeira dos Índios, até agora, foi a que mais contribuiu, né, para a economia do Estado, né, com 3 pontos, né, 24, né, 3,24. Região metropolitana do Agreste, 15 municípios. Arapiraca é a nossa segunda casa praticamente, né? Campo Grande, Coité de Noia, Craíbas, Feira Grande, Giraldo Ponciano, Jaramataia, Junqueiro, Lagoa da Canoa, Limoeiro, né? Eu moro em Limoeiro, Pernambuco, mas aí tem também o Limoeiro de Anadia, já passei por lá também. Olho d'Água Grande, São Brás, São Sebastião, Taquarana e Traipu. Olha, a Lei Complementar 2009, que criou a RMA, né? Região Metropolitana do Agreste. Contribuição do PIB, olha só, grande contribuição, né? Uma região rica. Aqui você tem 6.165 mil reais, o que equivale a 13,3%, né? Da participação total do Estado. A renda per capita, pessoal, 13.877. Renda alta, né? Isso não significa que todos os habitantes dessa região recebam isso, né? Mas aí você tem essa média alta, tá? População grande, né? Comparando aqui com as regiões que trabalhamos até então, olha, população residente em 2.434 mil habitantes, já em 2018, 507 mil. Depois, eu quero que vocês façam a leitura com calma, anotem. Se você está fazendo isso agora, de boa, tá? De boa, isso é importante. Aqui, informações preciosas. Região metropolitana de Caetés, Campo Alegre, Coruripe, Roteiro, São Miguel dos Campos, Teutônio e Vilela. A Lei Complementar número 35 de 2012 dispõe aí sobre a criação da Região Metropolitana de Caetés, RMC, tá? A população, 185 mil aproximadamente, 2018, cresceu, olha só.
224 mil habitantes. Em relação ao PIB, né, a participação total no estado, 6,73%. E em relação a per capita em reais, o estado, 13.877. Região metropolitana do Vale do Paraíba, Anadia, Boca da Mata, Cajueiro, Capela, Champreta, Mar Vermelho, Maribondo, já passei também por Maribondo, né? Pindoba, Quebrângulo, Tanque d'Arca, né? Viçosa. A Lei Complementar 2011 criou a RMVP, Região Metropolitana do Vale do Paraíba. Contribuição no PIB 2,98, população variou de 161 mil para, olha só, que coisa, diminuiu, pessoal. População da região metropolitana do Vale do Paraíba, se em 2000 era de 161.897, caiu para 161.021. Então tem uma queda, né? Região metropolitana de Maceió, Atalaia, Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Cajueiro Seco, Maceió, Marechal Deodoro, já passei por lá, Messias, Murici, Paripuera, Pilar, já passei, Rio Largo várias vezes, Santa Luzia do Norte e Satuba. Aqui as leis complementares, né, 40, 38, 18, entre 2014, entre 98 e 2014. Agora estou curioso para saber olha só, pessoal, a participação total no PIB da região metropolitana de Maceió, RMM, olha só, 53%. Esses municípios, né, que listamos, Atalaia, Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Coqueiro Seco, Maceió, Marechal Deodoro, Messias, Murici, Paripuera, né, Pilar, Rio Largo, Santa Luzia do Norte, olha a contribuição para a RMM, 53%. A população variou de 989 mil a 1.330.000 habitantes. Região metropolitana, Zona da Mata, Branquinha, Campestre, Colônia Leopoldina, Flecheiras, Ibatequara, Jacuípe, Joaquim Gomes, tá? Matriz de Camaragibe, Novo Lino, Porto Calvo também passa permanentemente por lá, São José da Laje, São Luís do Quintunde, né? União dos Palmares, Lei Complementar 2011, criando a RMZM, tá? Região Metropolitana da Zona da Mata. Então, aqui os dados gerais da região metropolitana da Zona da Mata. A contribuição, 7,32% para o PIB, então tem importância econômica. Em relação à população, variou de 299 mil para 301 mil. Depois, eu vou fazer um mapinha, ou gráficos, tá? Aqueles banners que eu publico no Instagram, e um resumão. Fica tranquilo, depois eu vou fazer um resumão, mapas mentais em relação à geografia de Alagoas. Eu gosto, tenho esse costume de fazer. Quem acompanha sabe, eu vou fazer isso aí. Colocar as regiões metropolitanas em uma ordem de contribuição econômica, de população, só para você aí ficar, né, mais esclarecido e, claro, chegar mais confiante na prova. Região metropolitana de São Francisco, né, Feliz Deserto, Igreja Nova, Penedo, Piaçabuçu, né, Porto Real do Colégio, a lei complementar, né, número 33, 2012, criando a RMSF, a contribuição 3,24%. Então, é destacar, né, sem dúvida alguma, a região metropolitana de Maceió. Vamos lá. Para encerrar, pessoal, vamos falar agora desses dois conceitos, micro-regiões e mesorregiões. Na metade de 2017, houve uma nova nomenclatura, a divulgação de novas nomenclaturas. As micro-regiões, que receberão o nome agora de regiões imediatas, e as mesorregiões, essas regiões intermediárias. A prova deve trabalhar com os novos conceitos, tá? Mas aí eu vou trazer como era e como é hoje, tá? As mesorregiões
de Alagoas, sertão alagoano, agreste alagoano, leste alagoano. Professor, qual a diferença, então, dessas mesorregiões para as regiões metropolitanas? Em relação à região metropolitana, o IBGE faz um estudo, um levantamento, e aí uma tomada de decisão estadual, aí vem a Assembleia, vai aprovar essa lei complementar, o governador, tem toda aquela né, articulação política. Já essa questão de mesorregiões, micro-regiões, também são termos utilizados pelo IBGE, e aí vai trazer semelhanças né, em relação ao quadro econômico, quadro social. Por isso que o IBGE alterou, afirmando que os conceitos de regiões imediatas, regiões intermediárias, se aproximam mais da realidade do estado de Alagoas, tá? Eu creio que a banca também não vai polemizar e a banca vai ficar atualizada, né? Porque desde 2017 essa é a nossa né, nova nomenclatura. E a gente vai trazer, tá? A gente vai trazer daqui a pouquinho. Em relação às micro-regiões, micro-regiões alagoana, né, do Sertão, do São Francisco, tá? A Arapiraca, temos aí destaque para Arapiraca, Batalha, destacar também Batalha, em seguida tem Maceió, Mata Alagoana, Palmeira dos Índios, Penedo, São Miguel dos Campos, Santana do Ipanema, aí nós temos Sertão Alagoano, né? Serrana do Sertão Alagoano, Serrana dos Quilombos, Traipu. Então, aqui as micro-regiões. Eu creio também que a banca não vai trabalhar, pessoal, não vai exigir de vocês memorizar o nome de todas as micros. Eu digo a você, nem perca tempo com isso. Seria mais importante você conhecer, né? Cada mesorregião, aspectos gerais. Pronto. Destacando em cada meso as cidades. Ó, destaque em tal mesorregião. Só que o IBGE mudou, não é mais meso nem micro. Daí, olha, mais interessante é observar aqui essa arte. Olha, fonte IBGE, viu? Regiões geográficas do estado de Alagoas. O IBGE agora vai tratar regiões geográficas intermediárias, tá? Aí o IBGE distribuiu Maceió, região geográfica de Maceió e região geográfica de Arapiraca. Ou seja, o raio de influência de Arapiraca e justamente o IBGE fez essa distribuição, tá? Ah, professor, isso quer dizer que a Arapiraca vai até... Sim, aqui é o raio de influência econômica da Arapiraca. Olha a dimensão. Chega a ser maior, né? Chega a ser maior justamente que o próprio Maceió, em relação ao raio de influência aqui no interior, né? Agora, essas regiões geográficas intermediárias eram o que antes, professor? Eram as mesorregiões. Então, o que é que o IBGE faz? Simplifica. Você pega essa quantidade de mesorregiões, né, 3, e agora traz 2 regiões geográficas intermediárias, de Maceió e de Arapiraca. E as micro-regiões se transformam em regiões geográficas imediatas. Aqui um exemplo prático, né? Uma região geográfica imediata. Você trabalha durante o dia naquele município e à noite volta para o seu. Ou você sai do seu município para adquirir algum serviço em outro município. Também tem isso, né? Questão bancária, questão educacional. Daí o IBGE vai usar esse termo, né? Regiões geográficas imediatas. Maceió, Porto Calvo, Penedo, São Miguel dos Campos, União dos Palmares, Atalaia, Arapiraca, Palmeira dos Índios, Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Pão de Açúcar, Olho d'Água das Flores e Batalha. Então, nós temos aqui essa nova distribuição. No lugar das mesorregiões, hoje é o quê? Regiões geográficas intermediárias. Em vez de usar a expressão micro-regiões, hoje o IBGE está usando a expressão regiões geográficas imediatas, tá bom, concurseiro? Então, aqui, olha, dados atualizados. Aqui eu peguei até uma mais ampla, né, para a gente entender aqui, olha, essa região intermediária de Maceió e, ao mesmo tempo, também é uma região imediata, tá? Porque aí as pessoas chegam, né,
vão consumir em Maceió e voltam para as suas cidades. Então, você tem região geográfica imediata de Maceió e região intermediária Maceió, tá bom? Então, aqui outro destaque aqui na parte sul, Penedo, né? Então, você tem aqui a região intermediária ou região geográfica, né? Imediata, tá? Só para não confundir. Regiões geográficas intermediárias, as antigas mesorregiões. Regiões geográficas imediatas, as antigas micro-regiões, beleza? Então, aqui só para você ter essa visão global das regiões geográficas e das regiões imediatas. E assim encerramos, né? Encerramos a missão 2. Vem aí a missão 3. Missão 3 tem o quê? Resolução de questões. A gente volta daqui a pouquinho, porque você sabe, né? Cada missão você fica mais perto da aprovação. O assunto é tranquilo, o assunto é de boa, e eu sei que você vai gabaritar. Até já! A cada missão você fica mais perto da aprovação.